Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão me assistindo a partir desse momento. Deus colocou no meu coração de falar algo para vocês sobre uma passagem bastante conhecida na palavra de Deus, que está no livro de 2 Reis, capítulo 5, e diz assim, o título desse trecho que eu quero ler com todos vocês: Naamã é curado da lepra. Eu até vou dobrar o joelho que fica melhor me ler aqui. Isso, vou dobrar o joelho e fica bom me ler aqui. A vista não ajuda muito. Diz assim então a palavra de Deus no versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos Círios. E era este varão homem valoroso, porém era leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou seu senhor, o rei, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste de linho fino. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, e chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei, Naamã meu servo, para que eu restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Meus queridos irmãos, eu sempre ouvi e prestei muita atenção sobre várias pregações, várias preleções sobre esse trecho da palavra de Deus, sobre Naamã. Todo mundo fala sobre os 7 mergulhos de Naamã, e etc. Porém, eu fiz algumas anotações aqui, eu quero compartilhar com todos vocês. Fiz anotações aqui, eu vou dizer já. Ó. Primeira coisa, tem gente que confunde aqui, ó. Naamã, ele era um comandante da Síria, não era os assírios, da Síria. E a história da cura da lepra de Naamã traz um lindo ensinamento sobre o poder e humildade e obediência à palavra de Deus. Porque, veja bem, eu começo a analisar e pensar sobre a história de Naamã. Ele era um general que ele tinha vencido tantas guerras. Ele tinha derrotado muitos e muitos exércitos daquela região, inclusive Israel. Ele havia derrotado Israel. E diz esse trecho que eu acabei de ler aqui, vocês ouviram, que ele pegou e levou uma menina, que a Bíblia não relata o nome dessa menina. E essa menina foi como escrava da sua mulher, da sua esposa. E Naamã, embora ele tinha muita fama, ele tinha muito dinheiro, muito status, e acima dele só era o rei, ele era abaixo do rei. Se ele fosse um israelita, a hora que ele descobrisse que ele estivesse já com a lepra, ele já tinha que se ausentar de dentro da cidade. Ele era colocado para fora do muro, num lugar chamado leprosário. Não podia de jeito nenhum ficar perto das pessoas, porque era extremamente contagiante essa doença. E era considerado imundo. E vou mais além, tinha alguém que considerava até maldito quem contraía lepra. Porém, eu não sei, pensamento meu, de repente ele chegou no rei, quando ele descobriu que ele estava com a doença, e falou: rei, eu sei que eu já dei muitas alegrias aqui para você, aqui no reino da Síria, mas eu preciso contar algo. Eu creio que de repente ele pegou e abriu o jogo com o rei da Síria. Falou: ó, eu tô com lepra, e se vir à tona para toda aqui a nossa região circunvizinha que eu tenho lepra, aonde que vai
Para onde que vai a minha reputação? O que vão pensar de mim? E daí, creio eu, um pensamento meu, conjectura minha. Eu creio que ele guardou aquele segredo entre os dois, né? Entre o rei da Síria, vou levantar aqui. Entre o rei da Síria e também entre ele. E ele segurou ali. Mas porém, vai chegando um momento que ele não consegue mais esconder. Porque eu creio que a hora que ele colocava aquela couraça, aquele elmo, aquela vestimenta de guerra, ou aquela farda que ele colocava os seus medalhões, as suas divisas, por baixo ele sentia dor e eu creio que ele colocava algo por baixo da armadura, como se fosse uma segunda pele, que de repente uma roupa mais fina, para poder sugar o pus. É um pensamento meu. A Bíblia dá direito de a gente fazer conjectura. Mas porém, o único que sabia dessa doença era sua esposa, e creio eu também que o rei já sabia, o rei dele lá da Síria. Ben-Hadad era o nome do rei. E essa menina, quando é um dia, eu creio que ela foi lavar a roupa de Naamã, aquela roupa que ele usava por baixo, ela percebeu que tinha algo diferente. Ela percebeu assim, tem algo diferente com o meu senhor. E daí não podia de maneira nenhuma uma escrava chegar direto ao seu senhor. Mas ela poderia chegar à sua senhora, porque ela era escrava da esposa de Naamã. Ela chega e fala assim, minha senhora, se o meu senhor, o meu patrão Naamã, soubesse o homem de Deus que tem em Samaria, ele iria lá, pediria para ele orar por ele e ele sararia da lepra. Veja bem, meus irmãos. Essa menina tinha tudo para chegar e falar assim, eu vou falar alguma coisa? Não. Ele abateu muitos do meu povo, do povo israelita. Agora eu estou aqui como escravo, eu estou lavando, passando. Quem sabe eu estou tirando pó, usando aspirador, no dia de hoje. Eu estou fazendo de tudo, a faxina geral. Não, eu quero que ele se dane. Não, mas ela não pensou assim. E a Bíblia não relata nem o nome dessa menina. A Bíblia fala que ela chegou para sua ama e falou assim, se o meu senhor soubesse o homem de Deus que está lá em Samaria, ia correndo lá para que orasse por ele. Essa menina, ela apregoou, ela evangelizou, ela disse quem era o Deus de Israel, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que é especialista em causas impossíveis. É assim que ela fez. E daí creio que um belo dia, a esposa de Naamã fala, amor, eu tenho algo para comentar com você. Ela, diga, meu bem. Sabe aquela menina que veio lá de Israel, que trabalha aqui em casa? Ela falou que tem um homem de Deus lá em Samaria, por nome de Eliseu. Você já ouviu falar dele? Dá a entender que, com certeza, ele não. Mas, quem sabe, se a menina tivesse a oportunidade de conversar com Naamã, diz, viu, Eliseu é aquele. É aquele que ele orou, o ferro do machado flutuou no Rio Jordão. Eliseu é aquele que orou para a mulher sunamita, e a mulher sunamita teve um filho, e depois esse mesmo filho, quando tinha aproximadamente 5 anos, veio a falecer, e ele orou novamente e esse filho ressuscitou. Mas ela não teve oportunidade de falar isso. Simplesmente ela falou, ela mandou um recado para a esposa de Naamã, para a esposa falar para o esposo que tinha um homem de Deus, por nome de Eliseu, lá em Samaria, que era poderoso em oração e Deus ouvia tudo o que ele falava, porque ele era um profeta de Deus. E ela não pensou por nenhum momento se vingar. Ela poderia falar, não, eu quero que se exploda. A lepra já é uma doença para a morte, então ele já vai morrer logo e tal. Não. Ela pregou, ela não pagou o mal com o mal. Ela pagou o mal com o bem. O mal do seu povo. Que ele abateu muitas pessoas lá de Israel. E ela estava ali como escrava. De repente, como nós lemos ali, ele chega, ele não foi até a menina, ele foi até o rei dele, pegou uma carta, pegou todos aqueles presentes, ouro, prata, linhos finos, e foi direto aonde? Foi direto lá ao rei de Israel. Ele falou assim, eu não vou direto a Eliseu. Ele pensou assim, eu não vou direto no profeta, melhor dizendo, no profeta de Israel. Não, vou no rei, que o rei vai determinar, o profeta vai vir aqui, vai colocar a mão sobre a minha ferida, vai orar e eu vou sair limpo. É assim que ele pensou. Ele estava orgulhoso, ele estava arrogante. Quando ele chega lá, ele deparou com um rei crente. Um rei que acreditava em Deus, um rei que era servo do Deus de Israel. A primeira coisa que o rei faz, ele tira suas vestes reais, rasga suas vestes, e daí retruca e fala, porventura sou eu Deus para vivificar, para dar vida ou tirar a vida? Não, não sou Deus. Só que daí alguém chega e comenta lá, manda ele aqui então que ele vai ver que tem Deus em Israel, Deus que cura, Deus que liberta, Deus que transforma.
De repente ele chega lá, bate palma, não sei se a Bíblia não fala, mas pensamento meu também. Bate palma. Geazi, que era o seu servo, vai lá dar uma olhada, fala, volta ali, Eliseu. O Naamã lá, o rei da Síria, tá ali, quer falar com você. Ele viu, eu já sei, porque o profeta, Deus já tinha revelado para ele. Eu já sei o que ele quer. Fale para ele ir lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes. Daí eu fiz as anotações aqui, ó. Ó, Naamã, ele era um estrangeiro, gentil, sem conhecimento de Deus de Israel. Ele creu na pequena menina, naquela poderosa palavra que a menina tinha dado, e tudo é possível aquele que crê. Ela creu, ou melhor, ele creu no que aquela menina tinha falado. Daí Eliseu fala, Geazi, vá lá e manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. 7. Ele pega, nossa, mas o homem não vai vir nem falar comigo. Mandou recado, não, vamos embora. Soldados, meia volta, vamos embora. De repente ele voltando para sua casa, um dos soldados fala assim, meu senhor, ele não pediu o ouro que você trouxe. Meu senhor, ele não pediu a prata que você trouxe, nem o linho fino que você trouxe. Ele só pediu para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Se ele pedisse todas essas coisas, você não faria? Para você receber a tua libertação, por que você não vai lá? E ele parou. Naamã parou, olha para o seu soldado e volta. E vai até a beira do Rio Jordão. Agora eu começo a imaginar, meus irmãos. Rio Jordão era uma água cinzenta, era uma água poluída. De repente alguém fazendo caminhada na beira do rio. Quem sabe alguém passando de passagem com a família. Daí vê Naamã com todos os seus soldados, como manda o figurino. Ele tira primeiro a farda, aquela farda, o paletó de cima, o blazer de cima. Tira as medalhas. E tu fala, nossa, o rei agora vai nadar no Rio Jordão, só que faltava. De repente ele entra. Ele entra, mergulha a primeira vez, nada acontece. A segunda vez, nada acontece. A terceira vez, quarta, quinta, sexta. Quando ele estava prestes a desanimar, creio que o soldado olhou, viu? Ele não falou 6, nem 5, ele falou 7. Mergulha a 7ª vez. Quando ele levanta de lá, diz a palavra de Deus, essa palavra aqui, ó. Diz a palavra de Deus que a sua pele ficou como uma criança recém-nascida. Oh, glória a Deus. É esse o Deus que nós servimos. E quando ele levanta, que ele vê a sua pele, ele fala, agora eu vou voltar na casa do Eliseu novamente. Daí foi diferente, a primeira vez Eliseu não atendeu. A segunda vez, quando ele chega, Eliseu sai lá, ele já vai dizendo logo, meu senhor, ele já estava purificado e convertido, alegre, feliz. Meu senhor, fique sabendo uma coisa, o meu rei lá da Síria, ele já é de idade avançada. Fique sabendo que ele adora um Deus por nome de Rimon. E quando ele entrar no templo de Rimon, que eu estiver junto com ele, alguém pode me ver eu se prostrando diante do Deus Rimon. Mas eu estou me prostrando porque eu tenho que servir ao meu Senhor. Que eu fiz a promessa de eu servir a ele, porque ele é meu rei. Mas fique sabendo que eu estou prostrando, mas não diante do Deus Rimon, mas diante do Deus de Israel, o Deus que tudo faz, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo conhece, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez brotar a água da rocha. É esse o Deus que eu estou servindo a partir de hoje. Falou para Eliseu. Ele falou para Eliseu, ele estava convertido. Daí ele queria dar todos os presentes para Eliseu, Eliseu não quis nada. Falou, não quero nada, pode levar tudo de volta para você. Daí creio que a hora que ele deu a meia volta, que ele pensou em voltar para trás, ele voltou novamente na frente de Eliseu e fala, meu senhor, então permita só uma coisa. Eliseu fala assim, então fala logo, o que você deseja? Permita-me levar duas mulas de terra, monte de terra, em cima da mula, lá para minha cidade. Daí de certo Eliseu pensa, mas é agora? Parece que depois de convertido ele queria fazer macumba agora. Mas não era macumba. Ele queria levar aquela terra para ele montar um altar, para que quando ele fosse orar, buscar a Deus, como ele era muito longe para ele ir lá em Samaria, na região de Israel, ele dobrar o joelho ali naquele altar onde tinha aquela terra de Israel. E ali ele está fazendo menção do Deus de Israel, o Deus que purificou, o Deus que purifica, o Deus que transforma, o Deus que liberta. Quem sabe eu estou falando agora para você, meu irmão. Ó, veja bem, Naamã, ele tinha uma enfermidade que era para a morte, não tinha cura. Naamã, ele era orgulhoso. Naamã, ele não estava querendo obedecer. De repente Deus usa um soldado dele que também não era conhecedor do Deus de Israel. E veja o que Deus fez na vida desse homem. Eu creio que quando ele chegou lá na sua casa,
tudo purificado, tudo alegre, porque o novo convertido assim, ele chama sua esposa, bem, cadê aquela menina? A menina tá ali, chama ela e fala, ó, a partir de hoje você não é mais empregado, não é escrava não. Você tem que falar desse Deus, do que Deus fez na minha vida, eu vou falar e você vai falar também. Eu creio que ela já recebeu uma promoção já de cara. Já recebeu a promoção, por quê? Porque ele creu na palavra que aquela menina tinha falado, ele foi lá e recebeu a bênção que mais ele almejava. Oh, glória a Deus, é esse Deus que nós servimos. E Naamã, antes ele era orgulhoso, ele era arrogante, ele tinha posição. Eu creio que quando ele chegar na cidade lá da Síria, eu creio que todo mundo se prostrava diante dele. Mas ninguém sabia no seu íntimo o que ele sofria, o que ele padecia. Mas quando ele encontrou com Deus de Israel, Deus deu a vitória para ele, meu irmão. Tá bom, meu irmão? Não importa o que você está passando. Às vezes está passando por luta de enfermidade, calúnia, difamação. Às vezes você está passando por um momento difícil, desemprego, desanimado. Às vezes você não tá com força, mas nem ir na casa de Deus. Não desanime. Não desanime. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Mas seja fiel, meu irmão. Seja fiel que Deus tem bênção para mim e para você. Vou orar agora para vocês todos. Orar. Receba a tua vitória. Amado Deus e eterno Pai, eu estou aqui, Senhor, fazendo essa live e creio que o Senhor tocou no meu coração para que eu falasse todas essas palavras que eu falei. Derrama as tuas bênçãos sobre cada um que está me assistindo agora, Pai. Entra com providência. Essa pessoa que vai me ouvir aqui de perto, quem sabe aqui no estado do Paraná, quem sabe no estado de São Paulo, Mato Grosso, quem sabe até em outros países, porque tem pessoas que me seguem também, lá dos Estados Unidos, do Japão, lá do Canadá, da Austrália, da Inglaterra, também o Julia que está lá na Inglaterra, sempre está compartilhando. Abençoa, Pai. Dá saúde, dá paz, alegria, Pai, para essa família. Entra com providência, Pai. E assim nós cremos na vitória em nome de Jesus. Deus abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus.